Olá, hoje a gente vai receber o professor Domício Proença Filho. Na verdade, ele não precisava de muitas apresentações, já que é um imortal, mas vamos à apresentação porque é fundamental para a gente saber de quem se trata. Professor emérito e titular de Literatura Brasileira da Universidade Federal Fluminense, hoje aposentado. Doutor honoris causa pela Universidade Clermont-Auvergne, da França. Coordenou, a convite da Missão Permanente do Brasil na ONU, o primeiro encontro das Academias de Letras dos países de comunidade de língua portuguesa, realizado na sede da organização em Nova York em 2018. Além disso, é crítico, ensaísta, poeta, ficcionista, roteirista e autor de inúmeros projetos culturais com mais de 60 livros publicados. A gente vai receber o professor Domício com muito carinho para a aula dessa tarde. É, seu Domício, ele é membro, entre outras instituições, da Academia Brasileira de Letras. Então, vocês estão aqui diante de um imortal, praticamente. E aí agora. Domício Proença Filho é professor emérito e professor titular de literatura brasileira da Universidade Federal Fluminense. Aposentado, doutor e livre docente em letras, doutor honoris causa pela Universidade Clermont. Clermont? Clermont. Clermont-Auvergne. Clermont-Auvergne. Da França, lecionou literatura brasileira, teoria literária e língua portuguesa em diversos outros estabelecimentos de ensino superior e médio, entre eles na UFRJ e a PUC, como professor titular. É muita coisa, né, gente? Convidado, ministrou curso de pós-graduação na Universidade de Colônia e na Escola Técnica de Altos Estudos de Aachen. Ainda tem uma aula assim, de idioma, né? Coordenou, a convite da Missão Permanente do Brasil na ONU, o prêmio Encontro das Academias de Letras dos Países da CPLP, realizado na sede da organização em Nova York em 2018. Participou como conferencista e debatedor deste encontro e seminários e cursos promovidos por instituições de ensino superior em 17 centros de estudos em 17 cidades europeias e também crítico. Ai, tem a vírgula. Obrigada. Ai, consegui respirar. Ensaísta, poeta, ficcionista, roteirista, autor de projetos culturais. É membro da Academia Brasileira de Letras. Com vocês, o professor, e tudo isso, né, que a gente viu aqui. Me dá até medo do seu, tá com medo agora. Domício Proença Filho. A sensação que você me pediu para eu tocar piano foi um fracasso. Violão eu tentei e não consegui. E não sou bom de sapatear. Bom. É isso mesmo? Mas eu achei que aqui. Peraí que ele vai entrar. Pronto. Foi. Eu não tenho muito jeito. Mais fácil assim, né? Tá ligado? Não. Tá assim? Tá ligado? Tá ligado? Estão ouvindo bem? É. Bom, gente, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui agora. Eu vou dizer a vocês, eu escrevi porque eu sou verborrágico. Se eu conseguir começar a falar sem escrever, eu vou levar aqui umas 2 a 3 horas e a gente vai ficar muito cansado. Então, eu tenho um roteiro aqui, eu vou seguir o roteiro e depois nós trocamos ideias. A minha proposta é, eu faço uma exposição e no final nós temos uns 20 minutos para trocar perguntas que eu gostaria que fosse por escrito, ou não, porque, em geral, quando a gente começa a falar também do lado de lá, há uma tendência a se estender. Eu preferi fazer a pergunta
No momento que vocês perceberem que cabe uma pergunta, podem fazer antes, durante e depois. Certo? Essa é a nossa combinação. Durante, não, eles escrevem durante, depois me passam, senão vai interromper tudo. Tá bom? E isso combinado, eu vou responder, eu vou dizer o que eu disse que ia comentar. Eu sou imortal, Deus é imortal, mas nós não somos imorríveis. De onde vem essa história? Rapidinho, 5 minutos antes do nosso tempo de palestra. Essa história pouca gente conhece. Isso foi uma história que os gregos inventaram. Os gregos não entendiam o absurdo da vida. Porque a gente nasce, cresce, faz um absurdo e depois, de repente, morre. Né? E naquela época morria cedo. Então não tem sentido a vida. A vida é absurda. Depois um tal de Jean Paul Sartre, um grupo aí, resolveram assumir essa ideia da vida absurda. Né? Então, a vida é absurda. Se a vida é absurda, como é que a gente pode justificar a nossa passagem por aqui? Eles não tinham. A religião deles não dava esse privilégio de morar no Olimpo. Daqui a pouco vocês vão ver o que era o Olimpo. Né? Então, o que é que os filósofos se reuniram, os pensadores se reuniram e chegaram à seguinte conclusão. Há 3 maneiras de você permanecer no mundo, na vida, de você realmente se imortalizar. A primeira é através da família. A família que organiza, olha que bonitinho, o mundo é um caos. Então a família organiza o caos. Isso está na base de um grande texto literário. Qual é? Todo mundo sabe. Ele saiu de Ítaca, passou 10 anos numa metonímia da existência, enfrentando todos os problemas, e volta para o encontro com Penélope, exemplo de mulher maravilhosa, né? Que ficava tecendo durante o dia, tecendo durante o dia, destecia durante a noite, esperando a volta dele. Né? E o filho também vai ao encontro dele e ele volta e restabelece o equilíbrio. Então, uma forma de imortalidade seria isto. Mas os descendentes, evidentemente, a partir dos seus descendentes, mas nem todas as famílias tinham descendentes. Essa proposta não valia muito. Então, eles descobriram uma outra proposta. Essa explicação é que está na base da Odisseia. A Odisseia é a ilustração dessa filosofia. A segunda ideia, para ser rapidinho e objetivo, a segunda era a seguinte: você tem, para você se imortalizar, é necessário que você seja capaz de feitos sobre os quais se falará ou escreverá depois que você for dessa para melhor. No nosso caso, depois que nós virarmos vaga. Né? Né? A academia vive sob a égide da morte, mas isso é muito trágico, eu não vou por aí, não. Então, é muito simples. Quer dizer, na medida em que você deixa alguma coisa ou faz alguma coisa sobre a qual se falará depois, aí você, ou se escreverá no futuro, aí você se imortaliza. Esse é o sentido de imortalidade que preside a nossa circunstância na Academia Brasileira de Letras. Tá? E essa explicação está ilustrada também por uma outra epopeia. Qual é? Alguém sabe? A Ilíada. A Ilíada não é a história da Guerra de Troia. A Ilíada surpreende os 3 últimos dias da guerra, onde Aquiles executa todas aquelas ações que fariam dele ser falado até hoje. É isso. Então, Aquiles é imortal, eu estou falando dele aqui. A publicidade se apropriou desses nomes todos e utiliza até nas operações policiais, salvo seja. Né? Bom, então, expliquei, agora vamos ao que nos interessa mais de perto. Eu não preciso dizer que é um prazer muito grande conversar com vocês aqui sobre questões ligadas ao nosso empenho comum, ao empenho de brasileiros interessados, ao empenho de um segmento sobretudo ao empenho de um segmento que precisa batalhar, precisou e precisa continuar batalhando para a afirmação da sua identidade cultural.
a etnia negra. Nós, né? Nós todos somos miscigenados. Isso aí é uma tese que vai dar uma discussão no próximo encontro nosso. Bom, então, eu começo, claro, agradecendo a minha querida amiga e colega de ABL, Heloísa Teixeira, né, pela distinção do convite. Viu, Heloísa? Muito obrigado por me chamar. Aliás, ela me deixou à vontade para escolher o tema. Vocês conhecem a Heloísa, né? Você pode escolher o tema que você quiser, mas se você falar sobre Machado Negro, eu vou ficar muito feliz. O nome disso é chantagem. O nome disso é chantagem. Bom, então, depois, Drica, né, com aquela eficiência que eu aprendi a admirar logo, né, ela disse que esperava que eu falasse. Não, bom seria você falar sobre Machado, sim, mas a gente queria mesmo que você falasse sobre Capitu. É complicado. Capitu até facilitaria muito, porque está tudo pronto na cabeça. Né? Mas eu até dei a voz a ela, né? Aquela história de não aceitar aquelas coisas que o marido disse. Mas, enfim, isso é outra história. Então, eu optei pelo seguinte. Diante das circunstâncias cronológicas, eu pensei em falar sobre os dois, dividir em dois momentos, mas eu achei que não ia dar certo, não, ia dar confusão e não tinha unidade. E, por outro lado, as circunstâncias cronológicas também me levaram a escolher o primeiro. Não é um assunto simples. A posição de Machado implica uma situação bastante complexa, como vocês vão ver. E vão ouvir, vão ver se concordam ou não comigo. Nós estamos dialogando. Eu sempre acho que quando alguém assume uma palestra, acha que o que ele vai dizer interessa a todo mundo. Não é bem assim. Eu procuro me preocupar com aquilo que quem vai me ouvir quer ouvir. Então, a Heloísa me garantiu que esse público aqui gostaria de ouvir falar sobre esses temas. É por isso que senão eu perguntaria, mas é muito corajoso, né? Sobre o que vocês querem que eu fale. Mas meu nome não é Rui Barbosa. Ele fez isso na reunião de Haia. Em que língua os senhores querem que eu fale e sobre que assunto? É muito. Então, eu vou tratar de Machado de Assis e a condição negra, a condição do negro no Brasil. Eu esclareço desde o início que eu vou tratar de uma entre muitas leituras em torno desse tema. A minha leitura é uma. E vocês vão ver por que eu digo que a minha leitura é uma entre muitas. Daqui a pouco eu esclareço. Uma entre muitas. Claro que respeitadas as posições em contrário. Porque eu acho que todas as leituras de textos literários, por sua relatividade, elas não se opõem, elas se complementam, graças à magia, ao mistério da literatura, à plurissignificação em que até agora a gente acredita. No futuro, não me perguntem. Vou dizer por que também. Bom, então, na base desse propósito, eu vou apresentar alguns princípios fundamentadores, consciente de que eu estarei certamente reiterando matéria que todos vocês conhecem. Mas é sempre bom lembrar esses pressupostos para a gente se situar. Eu não me esqueço, e parodio aqui o meu saudoso e querido amigo José Guilherme Melchior, que, no que concerne à arte literária, pelo menos há alguns séculos, o autor põe o texto à disposição do leitor. O leitor dispõe do texto. E o crítico, enquanto ele estiver atuando, porque ele também está posto em questão hoje, o crítico se interpõe na medida em que o texto de literatura é um texto opaco, não é um texto transparente como o texto da linguagem comum. Na linguagem comum, eu sempre me refiro a algo que antecede a ele. No texto literário, eu crio alguma coisa a partir do meu texto. Eventualmente, eu uso imagens daquele real, eu tenho que partir do real, porque senão não tem sentido.
Um texto sem vida é o que acontece também com uma letra de música. Se não foi vivida, não vai ser sucesso. Precisa ser vivida, certo? Então, isso é muito comum. Eu conversei com vários compositores, né? Porque eu fui à Mangueira e acabei sendo chamado acadêmico da Mangueira. E aí conversei com muita gente e a maioria faz a música a partir das suas vivências. E, por isso, a música cresce na medida em que ela reproduz vida e se encontra com a vida de todos nós. Na literatura também. Então, enquanto o crítico estiver atuando, ele ilustra aqueles espaços do texto que o comum das pessoas não é obrigado a perceber. Bom, é claro que há outras possibilidades. Hoje se desenvolveram várias possibilidades de ler o texto, de entender o texto, e elas todas, como eu disse, estão aí, se somando, se juntando, para que a gente entenda a história direitinho. Juro que agora eu vou ler para não perder tempo, senão vocês já viram como é que eu faço, né? Eu vou interpondo, mas eu acho que isso é que é o mais importante, né? Bom, eu diria que a literatura acompanha a dinâmica da cultura, que, sinceramente, todo mundo sabe disso. A cultura é dinâmica, ela muda, ela vem mudando. Ela foi uma cultura que valorizava certos aspectos sociais, sociais. Todas as nossas dicotomias eram determinadas por um grupo social dominante que foi dizendo o que era valor e o que não era valor, né? O que era uma pessoa culta até bem pouco tempo? Era alguém que conhecia a música erudita, que sabia falar, sabia usar o registro formal da língua, etc. Tudo isso foi mudando com o tempo, a cultura vai mudando. A cultura passa a ser, inclusive, num determinado momento, cultura de consumo. E aí já viram, não preciso falar mais. Por força de tal circunstância, ela reflete há algum tempo instâncias de crise. Crise de modelos, crise de paradigmas. Os paradigmas a que nós seguíamos eram todos socialmente definidos. Houve até a criação de uma disciplina para tratar disso, que se chama sociologia. Também está em crise, sobretudo diante das guerras que estão por aí, inexplicáveis, etc. Então, a literatura, as artes, eu diria, as práticas estéticas, vivem momentos de transição e variedade de posicionamentos avaliatórios. Sobretudo porque essa visão social do paradigma foi substituída por visões individuais, subjetivas. Então, você tem um fulano, tem a ideia dele, vai para a rede, ele tem um poder de influenciar, ele vira um influencer, né? E aí ele começa a dizer uma série de coisas, daqui a pouco 21 milhões de pessoas estão seguindo ele, inclusive sem refletir sobre aquilo que ele está fazendo. E essa coisa, e o indivíduo passou a ser o grande juiz do comportamento das pessoas, e acabam com as pessoas. Começa a fazer uma imagem extremamente negativa de alguém que escreveu determinado livro, eu tenho provas disso, não vou dizer aqui, né? E aquela pessoa, de repente, vê, meu Deus do céu, não tive nenhuma intenção de fazer isso, meu livro não era para isso. Até em livro infanto-juvenil acontece isso. Então, essa nova perspectiva de formulação de paradigmas está em processo. Não se definiu, pode se definir, não sei, não sou futurólogo, né? Pode não se definir. Vamos lá. Mas o que não impede que alguns dos antigos posicionamentos ainda permaneçam. Entre eles, uma das visões do texto literário. Ou seja, há conceitos e enfoques, eu diria assim, para ficar coerente, o mesmo acontece com a teoria e a crítica inerentes à literatura. Se a literatura muda, a visão crítica a ela inerente também muda. Portanto, no final da história, nós vamos verificar que tudo o que nós dizemos a respeito disso é extremamente relativo. Pode mudar amanhã, mas que, se mudar, acrescenta. Não é mudar para negar. No primeiro momento, pode ser negativa, depois se incorpora. Isso tem acontecido na história da literatura ao longo do tempo. Eu entendo, portanto, que é ponto pacífico ainda entre os estudiosos da literatura, da matéria, que múltiplas e variadas são as leituras possibilitadas pela
polissemia das produções literárias. Não preciso dizer a vocês que o texto literário se caracteriza pela multissignificação e pela universalidade. Sem essas duas características, ele vai ser um texto de grau 1, de qual quase nenhum, né? Mesmo se ele conte a vida das pessoas. A autobiografia tem muito de ficção. Toda autobiografia é ficcionalizada. Eu mesmo, se eu escrever a minha história, eu não vou resistir. Vai ter um momento que eu, mesmo sem querer, eu estou inventando coisa, né? Não tem como lembrar tudo, inclusive. Você disse bem, né? Então, vamos lá. Então, esses conceitos todos se diluem na sequência das sincronias culturais. A cada momento, nós temos uma sincronia cultural, um tempo em que a cultura se formaliza diante de certos modelos, depois ela muda de modelo. Isso acho que ficou claro. Então, é ponto pacífico que a multissignificação do texto literário permite a abertura do texto às mais diversas interpretações, que, a meu ver, repito, não se excluem, complementam-se. Vocês vão entender depois por que eu estou dizendo isso. Nos discursos de tal natureza, configura-se uma dimensão transfiguradora da realidade. Não é um espelho da realidade. Eu diria, como disse um teórico famoso, não é o reflexo da realidade, é a realidade do reflexo. Quer dizer, Machado não reproduziu literalmente o seu tempo. É aquilo que ele pensou e entendeu do seu tempo. Não é o reflexo da realidade, é a realidade do reflexo. Isso, claro que quanto mais ele estiver universal, mais ligado àquelas coisas que o texto está dizendo, muito melhor. Isso é muito importante. O texto, e como é que o texto se universaliza, hein, gente? Como é que o texto se universaliza? Vamos pensar um pouquinho. O texto se universaliza na medida em que o que nele se revela vincula-se a aspectos do psiquismo humano que se mantêm imunes à ferrugem de Cronos, para dar um tom mais erudito, né? A ferrugem de Cronos, o deus do tempo, né? Entre eles, a dor, o sofrimento, a ambição, o bem, o mal, a violência, a mentira, a verdade, o amor, o ódio, a morte e a vida. Tudo isso entre muitos outros aspectos que permanecem no nosso psiquismo e que o tempo não consegue nem enferrujar. Esses aspectos se configuram no texto, atenção, para além do conteúdo manifesto. Um texto de literatura tem um conteúdo manifesto. Aquele que você leu ali, de cara você entende. A trama, a história, porque eu posso ir ver um filme e ficar empolgado pelo enredo. Eu posso ver o filme e me preocupar com o que o autor quis mostrar ali sobre o que Bergman quis mostrar com o ciúme, com aquela coisa toda do casamento, né? E isso aí já não está explícito ali. De cara eu vejo, perdão. Ali está explícito, eu vejo que é isso. Mas tem uma coisa que se esconde no silêncio do texto. Ali onde o texto melhor se diz. Por incrível que pareça, é no silêncio do texto que ele melhor se diz. E aí nós temos que ter sensibilidade para mergulhar nesse espaço. Claro, depende do universo cultural de cada um. Óbvio, você foi adquirindo conhecimentos, vê a vida de um jeito, só que aquilo ali vai fazer também, não só você ver com seus olhos, mas ampliar esse seu olhar. Ampliar é isso mesmo. Eu sempre pensei nisso, mas nunca soube dizer o que ele era. Esse é o grande texto. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Aí me permitam. Eu escrevi um livro chamado Oratório dos Inconfidentes. Nesse livro tinha uma descrição de Tiradentes, certo? E eu não dizia o nome dele. Eu dizia ele, o título do poema é ele. Aí dizia, não esqueça o morto, deixe em paz o morto com a sua barba morta, não sei o quê. E fui tecendo sem dizer que era Tiradentes. Mostrei a uma aluna minha de mestrado. Eu queria que você lesse e me dissesse o que você achou. Da Faculdade de Filosofia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
lá no departamento de letras. Depois mostrei para uma colega minha, professora do curso de doutorado, minha amiga antiga, e disse, olha, lê isso para mim e diz o que você acha. E naquela época eu trabalhava no departamento de cultura. Tá? Eu me sinto mal sentado, mas não vou levantar, não. Eu gosto de falar. Bom, enfim, eu mostrei a dona Leia, que era minha assessora no departamento de cultura. Dona Leia era professora normalista, foi normalista aposentada e tal, uma senhora dos seus 50 anos. Aí mostrei para a dona Leia, lê, dona Leia, me diz o que a senhora achou. Em síntese, dia seguinte, a minha aluna disse assim, pô, Domício, sabia que você era católico, hein? Mas, pô, nesse nível, que beleza esse seu poema sobre Jesus Cristo. Palavra de honra. É verdade absoluta. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei quieto. Não, tudo bem, não esclareci nada. Aí fui pedir a opinião da minha professora, minha amiga, grande professora, sabia tudo de literatura, de teoria literária. Ela faz assim, Domício, já está chato esse seu entusiasmo pela Espanha, né? Precisava fazer esse poema sobre o Mio Cid? O Mio Cid é o herói épico, né? Vocês sabem, não preciso dizer, el Mio Cid campeador, por Burgos entrou, em sua companhia 600 tubarões, e vai por aí, que é o espírito espanhol, né? Traduzido naquela epopeia. Quem? Aí a barba dele, a barba que ele tirava o fio para assinar os... Eu disse, meu Deus, isso não tem nada a ver, né? Então, reparem, Jesus Cristo, né? O Cid campeador, falta um, que foi que ela... sim, Dona Leia. Dona Leia é fantástico. Anos de chumbo. Você tinha que dar aula toda por metáfora, porque havia sempre um ouvido atento na sua sala matriculado, para saber o que você estava dizendo. Então, qual era a nossa arma? Metaforizar. O camarada não entendia, ele estava ali para saber se eu estava dizendo alguma coisa que era vermelha, eu não dizia nada que era vermelho, então não adiantava. Né? Nem o vermelho e o negro citar, porque era arriscado, e era mesmo, não era brincadeira, não. É bom dizer isso para vocês que estão numa nova geração se lembrarem, gravarem que não era simples, não. A gente tinha que esconder livro em casa, mas a Heloísa conhece bem isso, eu também. Mas isso é passado e superado, vamos em frente. Então, Dona Léa me chama, eu entro na sala, Dona Léa entra na minha sala, fecha a porta, eu digo, ai. Dona Léa fecha as janelas, fechou a porta e as janelas, eu digo, meu Deus, como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa? Dona Léa, 50 anos, não, Dona Léa não é capaz. Aí Dona Léa chegou, se aproximou, baixinho, professor, o senhor está maluco? O senhor está doido? O que foi, Dona Léa? Como é que o senhor faz um poema desse para o Che Guevara? Fim do mundo. Está lá, o morto, não sei o que lá. Olha aí a gravura que o senhor botou, essa cara dele com a barba assim. Meu Deus do céu. Aí eu cheguei, aí eu ri, disse assim, escrevi um poema. Escrevi um poema. Ele vale para as mais variadas interpretações, dependendo do universo cultural do meu leitor. Que maravilha isso, né? Esse teste é infalível, né? Foi muito bom, foi legal, muita experiência muito legal. Bom, então o texto se universaliza nessa medida. Esses aspectos estão para além, como eu disse, para além do conteúdo do manifesto. O que varia? O que varia é a maneira como tem sido encarado ao longo da história. Isso significa que essa visão por dentro ela está vinculada a ideologias e visões de mundo. Dependendo da ideologia dominante ou dependendo da ideologia que preside o fundamento do leitor, ele vai ver ali à luz dessa ideologia. Ideologia é uma palavra muito importante agora, porque é com ela que eu vou trabalhar Machado. Bom, o texto literário representativo, alheio às controvérsias, abriga, nesse sentido, uma série de instâncias instigadoras na busca da gente melhor aprender o que se esconde no espaço do seu silêncio. A descoberta, eu disse, cabe ao leitor, não é ao crítico, ao leitor que dele se acerca. O leitor é um crítico
preparado para enfrentar os impasses que o texto vai criar. As conclusões desse desvelamento precisam ser fundamentais. Isso é importante. Tudo que a gente disser do texto tem que ser justificado pelo próprio texto, tem que ser fundamentado. Eu aqui lembro uma colega minha muito querida, dos tempos de faculdade, hoje professora, Margarida Alves Ferreira, que ela dizia assim para os alunos dela: olha aqui, o texto é aberto, mas não é escancarado. O texto é aberto, mas não é escancarado. Eu não posso dizer tudo que eu quero, eu tenho que mostrar no texto que aquilo está ali, que aquele texto permite que eu diga aquilo. E não sair inventando a partir da minha sensibilidade, não. Isso não vale. Isso se chama impressionismo crítico. Impressionismo, em geral, é muito complicado, né? Nem sempre a primeira impressão é a que vale. Nós sabemos disso de viver, né? Bom, a partir disso aí é que eu vou agora sim, finalmente, falar do posicionamento de Machado. Acho que eu estou no... Eu entendo, eu, pessoalmente, na minha leitura, respeitado todos os contraditórios, respeitadas as leituras de todo mundo, respeitado o que vocês me disserem que acham, respeitado o que Heloísa dizia, não concordo com isso, não é bem assim, isso e tal, né? A gente tem liberdade para ter esse diálogo, e é esse o diálogo que deve existir. Eu não sou dono da verdade. Agora tem 3 imortais na sala. Olha, não, eu vou levantar, desculpa, essa aqui. Dia 14, todo mundo na posse de... Vamos lá. Agora, a minha responsabilidade, que já estava bastante grande, agora aumentou, né? Eu vou mexer numa seara aí de história e de coisa. Vamos lá. Mas vamos. Agora eu vou ser mais bem comportado, porque tenho que... Brincadeira. Vamos lá. Então, como todo mundo... Quem aqui leu a trajetória do negro na literatura brasileira? Ótimo, ótimo. Então eu posso ficar tranquilo. Num livro que eu escrevi, num texto, num ensaio que eu escrevi sobre a trajetória do negro na literatura brasileira, foi publicado na revista do Instituto de Estudos Superiores da USP. Eu afirmava, e aí o meu querido amigo Eduardo Assis Duarte me deixou emocionado no outro dia, porque disse que o texto era pioneiro. Eu não tinha noção. Bom, mas vamos lá. Então, sobre a condição do negro na literatura brasileira, eu encontrei 2 circunstâncias. A condição do negro como objeto. O negro no sentido que todos nós entendemos, né? Inclusive os pardos também, como eu, estão incluídos, e às vezes com certa dificuldade, né? Mas isso tem variado muito também, o conceito e tal, mas isso é outra história para outra palestra. Aqui, a condição do negro como objeto numa visão distanciada. O escritor toma o negro como objeto de suas considerações, distancia-se e vai dizendo as coisas, para o bem ou para o mal. Em geral, sempre denunciando, etc. Bom, ou então descrevendo historicamente a situação para que tenha um real do qual ele vai fazer o reflexo, vai escrever o reflexo, né? Isso aí eu chamo a visão distanciada e o negro como sujeito, numa atitude compromissada. Você já pode imaginar quando é que isso começou, né? Demorou muito. A vantagem de viver 80 anos, um pouco mais, é que a gente viu isso acontecer, né, Heloísa? A gente viu isso acontecendo, eu acompanhei isso de perto. A luta era grande. Você não pode imaginar. Você já imaginou as frases que justificavam o preconceito naquela época envergonhado? Não, ele é uma grande figura. Esse camarada é muito bom. Eu acho que ele tem alma branca. É um negro, é muito bom, é negro de alma branca. Não é? E depois tinha outros que diziam assim,
esse eu me lembro também que um quis dizer assim, olha, tem aqui um rapaz que vai trabalhar com a gente, ele é preto, mas é muito bem educado. Era o poder da adversativa. A adversativa era terrível. Sempre vinha uma adversativa. Eu vivi uma experiência, gente, nos anos de 1982, no ano de 1982. Eu tinha feito um projeto chamado Bienal Nestlé de Literatura. Um projeto gigantesco, 150 escritores e críticos em São Paulo e tal. E a Nestlé patrocinou. A Nestlé faz a festa da inauguração, eu vou, claro. Aí o presidente da Nestlé estava toda São Paulo quatrocentona lá. Toda São Paulo quatrocentona. Uma senhora muito elegante, vestida, muito educada, né? Chegou e ele disse, essas experiências são terríveis, né? Ele virou para assim, olha, eu queria apresentar a senhora, o professor Domício Proença Filho, responsável por tudo isso, exagerou, né? Responsável por tudo isso, foi ele que idealizou o projeto e tal. Aí ela disse assim, muito prazer. O senhor é indiano, não? Resposta do professor Domício. Não, senhora, sou mulato da melhor mulataria. A mulher quase desmaiou. Foi muito bravo. Mas, enfim, isso foi em 1982. Você pode imaginar o clima. Mas, voltando aqui aos pressupostos, então nós temos uma literatura sobre o negro e uma literatura do negro como sujeito. A visão distanciada se configura, reproduzindo, em textos em que o negro ou o descendente de negro, reconhecido como tal, é personagem, ou em que aspectos ligados à presença do negro na realidade sociocultural do Brasil são tratados como objeto pelo sujeito de discurso, o narrador, no caso. Textos dessa natureza envolvem procedimentos que indiciam, como eu disse, de ideologias, atitudes e estereótipos da estética branca dominante. Assim dimensionada, a matéria negra, embora só ganhe presença mais significativa a partir do século XIX, surge na literatura brasileira do século XVII, nos versos satíricos de um senhor chamado Gregório de Matos. Um exemplinho para a gente não esquecer. Título do poema: Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os seus membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Leio as duas últimas estrofes. O poema se refere ao que acontece na realidade baiana. Quem são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhes são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos, dou ao demo a gente asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. Não preciso dizer nada, sem comentário. No século XIX, essa visão estereotipada vai prevalecer até quando? A segunda metade do século passado, do século XX, anos 70, 80. Anos 70, 80. E continuava aquilo. Bom, no artigo, eu listo todos os estereótipos que eu consegui detectar, né? O negro vítima, o negro infantilizado, o escravo demônio, o negro pervertido, o negro fiel, e por aí vai. A escravizaura diz no texto dela que sabia, quando a senhora faz um questionamento, ela diz, não, pode deixar, eu sei o meu lugar, entre outras coisas. Quer dizer, isso era Bernardo Guimarães, está colocando em evidência o problema do negro, está, a vantagem é essa. Castro Alves vê toda a vitimização do negro, mostra todo o horror do navio negreiro. Aí é que está o mérito dele. Mesmo sendo distanciado, ele está mobilizando a emoção daquela sociedade naquele tempo. Não é inválido. É o que tínhamos, né? Era a ideologia dominante. Ele faz com a melhor das intenções. Não está em jogo isso. E, ao mesmo tempo, ele consegue mover a emoção da sociedade para preparar os caminhos da abolição. Isso tem a ver com Machado também. Já vamos ver. Aí começa a reação. A reação começa tímida nos anos 60.
Um exemplo, Solano Trindade, um dos pioneiros. Lá vem o navio negreiro, falando primeira pessoa, sujeito, quem sabe? Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem um navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem um navio negreiro com carga de resistência. Lá vem um navio negreiro cheinho de inteligência. É o sujeito falando, e isso vai crescendo. Inclusive, ele entrou numa antologia Violão de Rua do modernismo. A partir dos anos 80, olhando o relógio, pode deixar. A partir dos anos 80, multiplicaram-se os escritores que assumiram o seu próprio discurso, no início em posição de resistência, assumida a arte literária como bandeira de luta. A partir daí, multiplicaram-se os escritores representativos da etnia e os seus discursos ligados à cultura do segmento integrado à cultura brasileira. E agora, a obra de Machado, como é que ela se situa? Com todo esse quadro, com todos esses pressupostos. Em termos de origem de fenotipo, ele é representativo da etnia na sua condição mulata, ninguém tem dúvida disso. Mesmo com o possível retoque do penteado nas suas fotografias, que era comum na época. Eu trouxe uma, mas nem vai dar tempo de mostrar. É lisinho mesmo. Mas assim, está tudo lisinho. Mas isso era comum na época. Não existe uma fotografia mais... Existem algumas em que aparece realmente a figura dele. E outra coisa, a questão do branqueamento, vamos perdoar o Machado, a questão do branqueamento era típica da arte de fotografar naquele tempo. Por isso, naquelas fotos, ele aparece branqueado. Mas, numa última que apareceu aí, ele aparece bem escuro e a academia está estudando tecnicamente para verificar a validade daquilo, se aquela fotografia não foi retocada ou photoshopeada, né? Posso dizer isso? Posso, né? Bom, não vou dizer, de Machado, vocês sabem, nasceu... tem um detalhezinho só dessa história da infância do Machado, que é bom a gente lembrar. A mãe dele, o pai dele era dourador e pintor de paredes, Francisco de Assis, filho de mulatos libertos. Na época, eles eram chamados de pardos forros. Sua mãe era portuguesa, soriana, da ilha de São Miguel, Maria Leopoldina Machado de Assis. Olha aí, a vida dele já está dando um belo exemplo para a nossa postura de miscigenados. Por favor, gente, sem ódio, sem rancor, sem nós e o outro. Nós nos miscigenamos e foi muito bom. Eu sou um filho disso. Todo mundo aqui é. E, olha, a Rejane, a minha mulher, ela é branca, aparente assim. Os meus filhos são todos, puxaram a mãe, né? E a minha atual mulher, eu fui olhar a fotografia da avó dela e agora eu entendi porque que você me escolheu. Ela era negro. O avô da Rejane era negro, você acredita? Pois é. Isso é Brasil, gente, né? Bom, o pai dele era adorador de paredes. Isso é importante dizer, porque há muita coisa que não se explica direito sobre a biografia do Machado. Eu quero provar que ele era negro, né? Essa é a primeira coisa, ele era negro. O pai, além disso, era a mãe, a portuguesa, Maria Leopoldina Machado de Assis. Eles eram casados no religioso. Isso era muito relevante na época, né, Lívia? Consta que ambos eram alfabetizados. Imagina, os pardos foram alfabetizados. E que o pai era dado ao hábito da leitura. Onde é que eles moravam? Na chácara de Dona Maria José de Mendonça Barroso, viúva do brigadeiro Bento Barroso, antigo intendente do Ouro, situado no Morro do Livramento. Machado nasceu no Morro. Não havia favela ainda, vai surgir depois. As comunidades vão começar a aparecer depois da Guerra de Canudos, né, Lili? Depois da Guerra de Canudos, depois da abolição, quando o pessoal começa a correr para lá, para a periferia, porque não dava mais, né? Aí, origem das quebradas, essa coisa toda que vocês sabem melhor que eu. Origem da Providência. Exato, o mundo da Providência. Né? A professora, minha colega ali, sabe muito melhor do que eu. Né? Bom, então, o morro era de tal forma que ali tinha a chácara da família Barroso, o intendente do Ouro. Não tinha nada a ver, né? Bom, o menino deve ter se envolvido com a senhora Barroso.
torna-se o quê? Madrinha da criança e, possivelmente, ele aprende com ela muita coisa. Ela vai educar o menino Joaquim Maria, né? E outra coisa, acontece que, aos 6 anos, ele já falava francês, já dominava o francês. Dizem que ele aprendeu numa padaria, com o forneiro de uma padaria que nunca existiu no Rio de Janeiro. Não há registro da padaria da Madame Galop, não. Não existe nenhum registro da padaria. Ele deve ter... Hã? Ah, isso sim. Aí é outra história. Né? Bom, a posição do Bruxo do Corme Velho em relação a essas circunstâncias tem merecido uma série de considerações especiais. Agora sim. E Machado em relação ao problema da cor, ao problema da sua condição de mulato. Como é que ele se comporta? Como é que os outros viram? Como é que a história brasileira vê? Três posições. A posição há quem defenda o fato de que um mulato que viveu naqueles tempos ter sido consagrado. Eu gostaria que vocês meditassem agora sobre essas três posições. Pensem comigo. Há quem defenda que o fato de um mulato que viveu naqueles tempos ter sido consagrado como um dos maiores, se não o maior, se o maior ou menor, é complicado. Tem Machado, mas tem Guimarães Rosa, né? E aí, como é que fica? Se não o maior dos escritores brasileiros, agora estou enfrentando o drama do papel que cola. Ter participado da fundação da Academia Brasileira de Letras e haver sido eleito seu consolidador, primeiro presidente, é altamente significativo para a causa da afirmação da etnia. Então, Machado seria importante, porque a vida dele foi assim, ele teve sucesso, então, loas para Machado. Segunda posição. Bom, eu acho que vou dizer uma coisa horrível aqui, mas será que se trata de um juízo? Vou perguntar para não assumir, né? Vou dar uma de Machado, vou perguntar para não assumir. Vou disfarçar para não assumir. Será que se trata de um juízo que disfarça sutilmente uma atitude preconceituosa? Só vale porque ele fez o que todo mundo fazia, que não era negro, os negros não faziam. É para pensar. Outros criticam a ausência em teus textos de problemática ou temática negra positivamente dimensionada e vergastam o seu branqueamento numa atitude tão racista quanto a que discrimina o negro. Outros mais consideram que a crítica mordaz à sociedade brasileira, que se depreende do silêncio dos seus textos, revela um modo de participação que o vincularia a uma certa literatura denúncia, que se estenderia à preocupação com a situação do negro no Brasil. Quer dizer, o fato dele ter criticado a sociedade do seu tempo, como criticou, no espaço do silêncio, não foi diretamente, não. Foi nesse espaço da interpretação, o que já relativiza um pouco, mas, obviamente, foi verdade. É assim mesmo. O texto comprova isso. Então, não há nenhuma dúvida sobre isso. Bom, agora eu vou reformular um juízo que eu emiti há algum tempo. Esse juízo que eu escrevi foi escrito em 1983. Faz 31 anos que eu disse isso, que eu escrevi isso. 31 anos. É meio enjoado, mas o que vai fazer, né? A opção era muito pior. Bom, enfim. Então, vejam, há 31 anos eu escrevi, né, negando a presença de uma posição, diríamos, positiva em relação à condição do negro no Brasil. Está nesse artigo A Trajetória do Negro na Literatura Brasileira. Mas, como eu disse, a cultura evolui e a gente evolui com ela. A gente vai repensando, vai revendo. Se você ficar fiel de certas ideias, se você tem elementos para mudar, muda. Eu, hoje, há algum tempo, já mudei um pouco isso, né? E vou dizer agora por quê. Bom, eu vou falar sobre isso mais adiante. Agora eu vou começar pelos contos. Machado escreveu mais de 200 textos no gênero conto, desde 1858 até 1907. A maioria divulgada em periódicos, Jornal das Famílias, A Estação, Gazeta de Notícias. Ao todo, 163 contos no total, assim veiculados. Os dois periódicos, engraçadinho, olha que coisa, olha mais um preconceito da época.
Os 2 primeiros periódicos eram destinados ao público feminino. O público feminino, o homem não lia. Para homem, ver aquelas coisas que ele escreveu ali. Trata-se de um público específico para o qual o autor direcionava a sua produção. Ele direcionava a produção para o público feminino, porque ele sabia que é quem ia lê-lo. De todos esses, ele selecionou, olha o critério, olha o rigor, ele selecionou 76 para publicar em livro. Só 76. E depois, outros foram encontrados, esses outros foram publicados a partir dessas revistas. Ou seja, eu diria, de um lado, o rigor, do outro, a praticidade, né? Mais prático, fica menor o livro. Entre esses, e aqui eu começo a dizer uma coisa que pode ser posta em questão, só dois dos que eu li tudo, mas daqueles em que eu pude ver isso, onde eu vi, só 2 envolvem na trama a condição do negro escravo. Pai contra mãe e o caso da vara. Muito bom. Eu amplio as conclusões do meu ensaio de 31 anos atrás sobre esses textos e sobre a posição de Machado em relação à condição do negro, notadamente em termos de escravidão. E Brás Cubas tem também. Pois é, tem. Eu vou chegar lá. É parte da minha reformulação. É parte da minha reformulação. Não, tem o Memorial de Aires também, tem o Brás Cubas, mas aí é maneira diferente, porque lá eles já avaliam, é um juízo que ele faz do grupo social X, nitidamente a favor da condição do negro. Mas como Machado é sempre meio tom, né? Machado nunca é direto. Ele tinha que ser assim, gente, no tempo dele. Não tinha como. Hã? Não é Lima Barreto, evidentemente. Lima já vai dar o ponto de partida para a grande mudança, né? Bom, o composicionamento de Machado é mais sutil, é bem sutil. O texto e as conclusões eu estou escrevendo isso, estou fazendo um artigo sobre isso. Realmente, os 2 contos citados, vamos retomar os contos citados, quem leu recorda, quanto aos que não leram, eu espero que o façam. Vale a pena ler. Preciso fazer o resumo do conto? Quem não conhece o conto? Então, tem mais alguém que não conhece o conto para justificar que a gente resuma? É bom, né? É sempre bom. Então, não, e mesmo a gente não vai ficar lembrando disso toda hora, né? E para isso que o professor é chamado para ele ativar a memória. Estou de olho no relógio, viu, Heloísa? Bom, vou começar com um resumo de Pai contra Mãe. Cândido Neves, olha a sutileza do sobrenome. Cândido Neves. Cândido Neves, ex-carteiro, ex-fiel de cartório, ex-contínuo de uma repartição, carregado de dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, apaixona-se e casa-se com quem? Clara. Olha o nome. Não é só Guimarães Rosa que sabe dar o recado do nome, né? Essa Clara era órfã, morava com uma tia, Dona Mônica, e cosia com ela, quer dizer, tinha um trabalho para realizar e ganhar dinheiro. Para manter a família, Candinho assume o encargo de capturar escravos fugidos. Essa função, por força da sua eventualidade, o mantém em estado de pobreza. Ele ganha apenas uma gratificação mediante a entrega do fugitivo. Cabe observar, atenção, não havia classe operária no tempo da escravidão. O trabalhador era estigmatizado. O caçador de escravos, não. Era a exceção entre os trabalhadores, que eram terceira classe, né? Isso não recaía sobre eles, daí a opção de Candinho. A concorrência no espaço do ofício e a redução dos fugitivos o deixa em situação financeira ainda mais precária. Coisa está ruim mesmo. Os problemas de sobrevivência agravam-se. Candinho toma uma decisão drástica, decide colocar o recém-nascido na roda dos enjeitados.
Entre a decisão em relação ao filho e a sua concreção, surge numa esquina a escrava Arminda, fugitiva e procurada. Ele, há algum tempo, estava estudando, estava no rastro da Arminda. Ele sabia disso, portanto, e acompanhava tudo que se escrevia sobre ela no jornal. Ele a aprisiona, ela está grávida, implora por sua liberação, pede-lhe que o faça não por ela, mas pela criança que traz no ventre. Candinho não se sensibiliza. Arrasta a negra até a residência do seu dono e senhor. Arminda aborta na chegada. O caçador de escravos recebe a gratificação almejada e corre buscar o filho abandonado na roda. Esse é um trecho. No nível do conteúdo do manifesto, se nucleariza no confronto entre a condição de Candinho, o pai, e Arminda, a mãe. Ambos ligados a um problema, o filho. O filho é recém-nascido, no caso de Candinho, e o outro você já sabe. Bom, então, com esse procedimento, ele amplia a dimensão do drama, na medida em que ele... desculpe, eu pulei uma coisa importante. A narrativa começa, olha só, a sutileza de Machado começa aí. A narrativa começa com a descrição pelo narrador onisciente dos instrumentos de punição dos escravos, notadamente escravos fugidos, mas não emite juízo de valor sobre a crueldade dos castigos. Ele simplesmente apresenta. Isso é Machado. Apresentou. Vamos ver o que ele vai fazer adiante. Paralelamente, com a mesma isenção e distanciamento, comenta a natureza da profissão. Ora, ele escrevendo, ele narrador, não, Machado está por trás, né? Ora, pegar escravos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento de força com que se mantém a lei e a propriedade, começou Machado a dar recado aí. Vê se vocês vão perceber a sutileza. Trazia esta outra nobreza implícita nas ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir, também, ainda que por outra via, davam um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Reparem que ele já está se distanciando, mas uma crítica velada já está aí atrás disso. Pode-se concluir também, diante da configuração do conto, que a passagem envolvia um posicionamento já carregado de ironia. Mas isso diz muito pouco. No nível das entrelinhas, o tema central é o egoísmo humano. Isso aqui é um ponto de discussão. É de discussão, mas eu assumo. No nível das entrelinhas, o tema central é o egoísmo humano, a sobreposição do interesse pessoal aos valores morais. Não é a situação da escrava fugida. Esse espaço, essa situação, revela outras dimensões. Vou tratar deles. Em tempo, o espaço do silêncio do texto abre-se a múltiplas e várias leituras, e, como eu disse, essa é uma delas, né? Mas vamos passar antes ao caso da vara, porque nós estamos em cima, quase... Não estou, eu cronometrei, pode ficar tranquilo. Narrador onisciente. Trama: o jovem Damião, matriculado num seminário por decisão do pai, foge da instituição. Pensa em procurar o padrinho João Carneiro para demover o pai de fazê-lo sacerdote. Não consegue. Desiste. Essa história a gente conhece, né? Uma senhorinha chamada Capitu conseguiu tirar o marido do seminário junto com Escobar, mas isso é outra história. Aturdido, decide procurar Sinhá Rita, amiga do padrinho. Ao chegar de surpresa, a encontra diante de um corpo de crias, escravas, em torno de tarefas. Entre elas se encontra Lucrécia. Quem é Lucrécia? Tom de novela, né? Abro para o narrador. É uma negrinha de 11 anos. Narrador falando. É uma negrinha de 11 anos, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Olha os detalhes indiciadores da violência. Olha aí. Tá vendo? Que tossia para dentro a fim de não interromper a conversa. Ela para por um instante para ouvir o relato, as pilhérias que o seminarista já está contando para as visitas. Sinhá Rita pega uma vara que se encontrava ao lado da marquesa em que estava sentada. Ergue-a, acompanhada do grito ameaçador. Lucrécia, olha a vara! O golpe anunciado não se concretiza.
traduzia uma advertência, um aviso. Se ela repetisse o gesto, receberia o castigo como de costume. Damião tem pena da menina e resolve apedrinhá-la. Afinal, ela não apenas interrompeu o trabalho para ouvi-lo, como rira de suas histórias engraçadas. Sinha Rita seguramente a perdoaria. Chega João Carneiro, assusta-se ao ver o afilhado. Sinha Rita vai direto ao ponto. Ela tinha que convencer o pai de Damião a tirá-lo do seminário. O padrinho, que conhece bem o compadre, contra-argumenta, sem sucesso. Nervoso, ofegante, aterrorizado, sai para o cumprimento da dificílima missão. Damião segue preocupado com o caráter mole do padrinho, mole do próprio narrador, mas janta bem e volta às histórias de antes. Chegam 5 moças. São vizinhas que todas as tardes tomam café com Sinha Rita e ficam até o cair da noite. Damião, instado por Sinha Rita, vê-se obrigado a recontar a mesma pilhéria que provocara o recado ameaçador da vara. As moças saem. Damião pensa em fugir, em esconder-se na casa de algum vizinho. Chega a carta do padrinho trazida por um escravo. O compadre reage com veemência, mas a coisa estava andando. Pelo menos o convencera a não tomar nenhuma decisão. Iria desistir. Sinhá mostra a carta a Damião. A humildade e a consternação voltam a tomar conta dele. Em seguida responde categórica: Joãozinho, se você não salva o moço, nunca mais nos vemos. E acrescentou: onde vier para quanto presto. Não que eu não sou de brincadeiras. Chega a hora de recolher os trabalhos das crias. Lucrécia é a única que não completa a tarefa. Sinha Rita, furiosa, agarra pelas orelhas. Lucrécia foge. É de novo agarrada com violência. A menina implora pelo perdão. Por Nossa Senhora, Sinha Rita segue implacável e por 2 vezes indaga: onde está a vara? A vara permanece junto da marquesa. Sinha Rita grita para a seminarista incisiva: Damião, dê-me aquela vara, por favor. Passo a palavra ao narrador. Aspas para o narrador. Damião ficou frio, cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena que por causa dele atrasara o trabalho. Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe, então, por tudo que houvesse de mais sagrado, pela mãe, pelo pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, me acuda, meu senhor moço. Sinha Rita, com os olhos esbugalhados, olha Machado de novo, fazendo o contraponto, Sinha Rita, com os olhos esbugalhados, estava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa a um acesso de tosse. Damião sentia-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou a marquesa, pegou da vara, entregou a Sinha Rita. Epílogo do conto. No nível manifesto, o texto centraliza-se na denúncia da tibieza do caráter. Contrapõe-se esse aspecto à justificativa do trabalho do caçador de escravos fugidos. No contraponto, a narrativa da reação sofrida e desesperada por Arminda, a intensidade de sua angústia, antinomias, oposições. Além dos já assinalados, os 2 textos permitem a depreensão de vários aspectos comuns, abrigados na sua latência, que marcam a presença na ficção machadiana. Todos eles denunciadores do comportamento social. 1. A sobreposição do interesse pessoal ao interesse moral. Esse traço se evidencia no comportamento de Candinho e de Damião. 2. A necessidade do bem-estar material como forma de bem-estar no mundo, presentificado na situação em que se encontra Candinho. 3. A crítica ao abuso do poder do segmento social dominante. Nesse âmbito, situa-se a denúncia do comportamento da burguesia de então, como assinala a percussiência do meu querido e saudoso mestre Alfredo Bose, que acrescenta, aspas para o Bose, num tom pseudo-conformista, na verdade escarninho, quer dizer, zombeteiro, com que discorre sobre a normalidade burguesa. E exemplifica com a seguinte passagem de pai contra mãe. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo, isso é do texto de Machado. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia essa nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e, alguma vez, o gosto de servir também, ainda que por
por outra via, davam impulso ao homem que se sentia bastante rude, como eu disse, para pôr ordem à desordem. 4. A máscara do ser humano relativizada pelo bem e o mal. Relativizada. É esse último que pode representar machadianamente a sua denúncia dos horrores da escravidão. No contraponto, a justificativa relacionada à função de caçador de escravos fugidos. Espaços de bipolaridade. É por aí que eu vou. A leitura dos dois textos conduz ainda a outras constatações. O tema nuclear não é a problemática do escravo, é o comportamento psicológico dos personagens, sua ética, seus valores. É Machado. Está a todo momento preocupado com o comportamento humano. O resto é paralelo, o resto vem junto. Passo de novo a palavra a Bose. Aspas, Machado se compraz na mímese incisiva. A mímese é a reprodução, vocês sabem, não preciso explicar. A mímese incisiva de certos tipos representativos de uma sociedade como a do Segundo Império, repartido, grosso modo, em proprietários, funcionários, deixa eu me achar aqui, escravos, exatamente. Agregados, tem um agregado tão presente nos outros romances, né? Escravos. Evidencia essa tônica dominante em toda a sua obra ficcional, a preocupação com o comportamento do ser humano, acabei de dizer isso, um traço singularmente marcante, e aí sim, aí é que é o centro da minha colocação a respeito da visão dele sobre a condição de Machado. O traço dominante é a ambivalência, a divisão do narrador entre duas posições antagônicas. De um lado, a visão valorizadora da atividade do caçador de escravos, diante do contexto marcado pelo tom irônico. Não nos esqueça que Machado testemunha a realidade do seu tempo. É uma das características fortes de sua obra. É a visão crítica da sociedade, como já foi demonstrado. Mas nesse posicionamento veladamente, aí sim, sob o disfarce da ironia e da sátira, ou da sátira. O contexto do discurso em que se concretiza a narrativa fundamenta esta conclusão. Nesse sentido, sua obra se reveste de uma dupla dimensão. Reduplica a ideologia dominante e, simultaneamente, configura dimensões contra-ideológicas. É isso. Ele fica exatamente no meio. De um lado uma coisa, de um lado outra. Quem vai decidir? O leitor. É por isso que ele abre para... É esse o mistério. Ele joga com essa estratégia. De um lado, ele está aqui, afirmativo. Do outro lado, ele está contra essa afirmação. Ou seja, valores, visões de mundo, modos de pensar, coincidem com os que caracterizam a sociedade do seu tempo. Alternadamente, a ele se contrapõe a elas e as julga. Ele julga, ele avalia. Indiretamente, ele critica. A gente sabe que ele está criticando, mas nós precisamos da ironia. E na ironia você não diz o que é, você diz o que está por trás. Então a ironia é muito difícil. O Veríssimo sofreu com isso, fez uma crônica sobre a ironia e todo mundo entendeu o sentido primeiro. E aí ele foi arrasaram com ele. Isso se estende à perspectiva em que se apoia, agora sim, isso se estende à perspectiva em que apoia a caracterização do negro nos seus dois contos. A contra-ideologia só pode ser apanhada no texto de Machado quando ele tenta escondê-la. E o que ele mais faz é tentar esconder a contra-ideologia. Reparem, ele está vivendo numa sociedade escravista, né, lutando para se afirmar. Não vamos colocar o Machado no pelourinho, não. Ele estava numa situação muito difícil para se afirmar. E tudo. Por isso eu fiz questão de contar os começos da sua vida, a dificuldade que foi a sua vida. Porque ele passou, ele vendeu bala na barca que vinha de São Cristóvão até o Quasfaru. Isso é verdade também. Quer dizer, então foi um menino que sofreu muito. Sofreu não, que não teve uma vida que vai ter depois. Foi tipógrafo, né? Foi funcionário público, acabou diretor do Ministério da Aviação, mas isso é outra história, já estava bem maduro, né? Bom, então, essa afirmação aqui que também prestei do Bose, que ele esconde mais do que mostra, essa atitude é subrepticiamente presentificada na denúncia de comportamentos e valores e no questionamento de modos de pensar. Nesse espaço escondido é que se pode encontrar a crítica sutil ao tratamento a que é submetido o escravo no Brasil, como na descrição dos instrumentos de punição com que ele abriu
pai contra a mãe, no caso das instâncias da captura de Arminda, no mesmo ponto. Sutil. Sempre assim velado. Quanto mais escondido, melhor, para levar o leitor a penetrar aí. Cabe ao leitor decifrar. Essa última sutileza também pode ser depreendida da trama das duas narrativas curtas. Os contos mostram a duplicidade do ponto de vista de Machado. Quanto aos romances, a releitura me levou a um juízo distinto, como eu disse, do que anteriormente eu havia formulado. E neles também o texto permite detectar a presença da ironia e da sátira. Marli Fantini, que me deu, que num texto de 2014, foi buscar a minha afirmativa já superada lá atrás, e eu não tive como dizer a ela que eu já tinha mudado de posição, então ela não perdeu tempo. Mas foi simpático, eu gosto. A crítica é boa, ela estimula, você vai... Eu gosto de ser criticado, né? Quando a crítica ela dela é fundamentada, ela fez um trabalho. Claro, eu já tinha chegado à mesma conclusão, então não tinha por que nem responder. Eu recomendo o texto dela, porque ela faz uma excelente leitura dos romances. Quem leu, naturalmente você leu, você sabe disso. Situando a denúncia de Machado em relação à condição do negro, na sincronia sobre a que se debruça a sua obra. Eu vou acrescentar só um pequeno ponto. Esse aspecto deixa também perceber a presença da ambivalência na sua estratégia. Nem sim, não. Ou sim e não. Sim e não. E aí você descobre ali que ele está indiretamente favorecendo ou defendendo o horror da escravidão. Vamos ver agora o que acontece nas crônicas. Agora ele não pode fugir, não, né? Nas crônicas, o que é uma crônica? Alguém sabe dizer o que é uma crônica? Não precisa, não. Porque o tempo está muito pequeno. A crônica. Não, ele assinava com pseudônimo. Vários pseudônimos. Vale lembrar que a crônica é uma forma de ser importante. Isso aqui é complexa a definição da crônica, mas eu acho que eu acertei nessa aqui. É uma forma de prática literária que retira a sua configuração da dinâmica do tempo, dos limites do qual se libera por força da linguagem estética e que se concretize. Rigorosamente navega entre o literário e o não literário. Faz-se de fatos e comentários do autor, atenção, faz-se de fatos e comentários do autor sobre a realidade cotidiana próxima ou distante, mas sempre a partir de um olhar atualizado, que privilegia o fragmento. Envolve dimensões críticas. Seu espaço de mobilização costuma ser o emocional. Suas marcas fundamentais, a diversificação e a mobilidade. A crônica resiste às camisas de força da modelização. Ela não suporta modelos. Porque cada um escreve do seu jeito, é o que ele pensa, é o que ele está sentindo naquela época. Machado é um dos pioneiros da crônica no Brasil. É praticamente quem cria esse gênero. A crônica, na época, se fazia de vários assuntos mesclados. Ele escreveu mais de 600 crônicas, publicadas de 1861 a 1867. É muita coisa. Vamos ver como é que ele se posiciona? Agora, não como narrador, distanciado, mas como sujeito do seu próprio texto, sem caráter ficcional, nessas crônicas publicadas. Eu vi aqui, escolhi de propósito, a dedo, as crônicas publicadas no tempo da efervescência da causa abolicionista, para ver qual é a posição dele. A partir de fatos reais, eu destaco trecho de duas, entre elas, esses trechos que exemplificam traços do seu procedimento em relação ao que estamos tratando aqui. Crônica de 27 de abril de 1888. Machado escreve, aspas para Machado, de mim confesso, atenção, isso aqui é um trecho bastante discutido pelos críticos, né? Uns acham que tem ironia, outros acham que não tem, não é bem assim, a gente está forçando um pouco a mão para dizer que é ironia, isso para mim é bastante possível. Mas vamos lá. De mim confesso que na rua ando sempre distraído. Às vezes, na minha leitura, vocês já vão ver a minha posição, né? Não. De mim, confesso que na rua ando... Agora eu vou ter que ler, né? Representando também. De mim, confesso que na rua ando sempre distraído.
Às vezes é uma tolice, às vezes é o próprio todo que me distrai, de modo que não posso, em consciência, negar nem afirmar. Olha, ele assumiu a confissão. Não posso negar nem afirmar. Depois, a minha rua habitual é a Rua do Ouvidor, onde a gente é tanto e tais as palestras que não há tempo nem espaço. Mas há outras ruas, deixa estar. Sim, não se imaginam como eu sou distraído. Para não ir mais longe, ainda ontem, olha agora que solução, gente. Cara, gênio. Para não ir mais longe, ainda ontem estive a observar com alguém sobre esse negócio de abolição e emancipação. Parece que eu estou ouvindo certos colegas meus falarem. A conversa travou-se a propósito dos vivas ao Partido Liberal dados por uns escravos de Cantagalo no ato de ficarem livres. Manifestação política natural, que ainda mais me confirmou na adoração da natureza. E dei um viva à natureza. O sujeito deu outro. Linhas adiante, depois de um desvio do núcleo da conversa, marcado pela reafirmação de sua distração e pela irritação do interlocutor, Machado escreve: quando ele piscou o olho, comecei a ruminar uma ideia que tenho para dar emprego aos libertos. Agora ele vai crescer nos carninhos, na zombaria, olha só. Quando ele piscou o olho, comecei a ruminar uma ideia que tenho para dar emprego aos libertos que não quiserem ficar na agricultura. Este é o meu plano. Aumentar o número de criados de servir. Sério. Aumentar o número de criados de maneira que ninguém tenha menos de 3, ainda à custa de grandes sacrifícios. Aqui, quem supõe que está sendo empulhado é o leitor. E eu digo-lhe que sim, só para ter o gosto de desempulhar logo depois. Costuma ler os volumes da nossa legislação? Leia o de 1824. Lá vem um aviso que lhe explicará tudo. Foi expedido em 7 de fevereiro de 1824 ao intendente-geral da polícia, mandando que as pessoas de primeira consideração se não conceda mais que 3 criados de porta acima, e as de segunda somente 1. Já o leitor começa a entender. Restaurando-se esse aviso, aliás, não revogado expressamente, não haverá ninguém que não queira ser de primeira consideração, com 3 criados de porta acima. Por gosto, duvido que uma pessoa se deixe ficar entre as de segunda, mesmo ainda de terceira, que é a classe que provavelmente pertencia a Dom João Tenório, criado de si mesmo. Criado de si mesmo já é uma gozação. E o texto passa a tratar de outros assuntos do cotidiano. Estou terminando. Do cotidiano social. A paisagem destacada mostra aparentemente um desinteresse pelo problema, mas logo deixa perceber a ironia de que se reveste. A ironia se acentua na crônica de 19 de maio de 1888. Eu não vou ler porque ela é longa, mas deixo a vocês. Eu vou ler só o comecinho dela. Página 143, Donis? Vamos ver. Se não é, eu estou perdido. Não, está aquela aqui. Quer ver? Eu disse de 19 de maio, não é isso? Rapidinho. 4 de maio. 19 de maio. Olha que coisa incrível isso aqui. Essa crônica vale a pena ler, precisa ser lida no todo, não daria para ler aqui para vocês, mas, na verdade, ele tem uma dupla posição. Eu vou ler só o comecinho e umas partes que interessam. Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post-factum, depois do gato morto, ou como melhor nome tem em holandês. Por isso digo e juro, se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar no molecote que tinha, pessoa dos seus 18 anos mais ou menos. Alforriar não era nada. Entendi que perdido por 1.000, perdido por 1.000, perdido por 100, perdido por 1.000, perdido por 1.500. E dei um jantar. Nesse jantar que os meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas 5 pessoas, conquanto as notícias dissessem 33 anos de Cristo, no intuito de lhe dar um aspecto simbólico. No golpe do meio Coudemlier, como eu prefiro falar a minha língua, levantei-me com a taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo,
há 18 séculos, restituí a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus que os homens não podiam roubar, sem pecado. Aí o Pancrácio fica todo emocionado, daí o Pancrácio vem e se explica, fica, aceita, e ele então oferece ao Pancrácio: trabalha para mim, eu te pago tanto. Ele vira e faz exatamente o que ele disse, de empregar as pessoas. Bom, essa crônica é muito discutida. Tem gente que acha que ela é um exemplo fortíssimo do Machado, adesista, digamos assim, da causa do negro. Ele apoiou a abolição, sim, ele foi lá, ele foi ao desfile, ele esteve presente, mas ele era o rei da descrição. E essa descrição está toda nesse texto dele, né? A configuração como literatura-denúncia envolve o posicionamento de Machado via narrador onisciente ou personagem narrador. Habita o silêncio do texto, é a minha conclusão. Marca-se de ironia, exige a depreensão do leitor ou ouvinte. No caso do negro, no âmbito da dicotomia, denuncia a humanidade e o abuso da escravidão. Indiretamente, veladamente, mas denuncia. A compreensão plena do seu pronunciamento envolve esse confronto entre distanciamento, ainda que sob os véus da latência do texto, e aproximação compromissada. Machado não explicita na sua ficção a sua posição diante do problema do escravo. Esconde-a no jogo do sim e do não, e aqui amplia a carga, o que amplia a carga de ambiguidade e exige a descoberta na interpretação. Seria um procedimento consciente? Será que ele sabia que estava fazendo isso? Ele estava fazendo conscientemente? Ele assumiu isso como uma estratégia? No mesmo plano da sua posição. Não dá para a gente descobrir. Então, Machado é assim também nos seus romances. Por que Enigma de Capitu? E eu acrescento Enigma Bentinho. Tanto Bentinho como Capitu são enigmáticos. Ele não dá chaves. A gente fica no meio. Capitu, tudo bem, foi... Eu estou falando, afinal de contas, eu me identifiquei com ela, salvo seja. Mas ela vejam bem, ela sofre, é descrita com as palavras do marido. Mas, no fundo, quando ela foi buscar o casamento, Machado joga isso lá, ela tinha o interesse de ser uma senhora da sociedade, bem casada, e inclusive, ela se apressa no dia da lua de mel. É desgraçado esse Machado, né? No dia da lua de mel, ela quer sair correndo. Não passa 3 dias, ela ia ficar uma semana. Só não, tem que descer para quê? Para no dia seguinte passear de carruagem na Rua do Ouvidor. Pelo amor de Deus, na adjacência da Rua do Ouvidor. Quer dizer, ela também tem a sua divisão, né? Ele não explicita. Ela é consciente? Essa atitude, não sei. Como quer que seja, essa atitude carregada de descrição caracteriza o seu percurso existencial. A sua biografia mostra também. Ele não escreveu uma linha, não deixou um depoimento sobre a sua vida, o que é bastante significativo, né? E estou terminando. Bom, só para comparar, compare com a posição de Nabucco, para vocês verem. A tecedura da ambivalência permite depreender a sua posição diante da causa do negro. Para além do conteúdo do Manifesto do Sexto, há uma dimensão significativa escondida que denuncia a situação injusta e cruel dos escravos. Assim, ele denuncia e mobiliza a atenção e a sensibilidade do leitor na direção do que representava aquela situação vivida. Permito-me dizer que, mesmo diante da abolição, seu posicionamento é alinhado, mas a sua posição é distanciada e crítica. A estratégia que se depende dos textos é abrigar no jogo que opõe literatura espelho e literatura denúncia a sua posição em relação à causa do negro do seu tempo, numa visão distanciada, ainda que crítica, é a denúncia do tratamento próprio da escravidão no Brasil. É o que eu tinha a dizer para vocês, submeter a vocês. Agora, cada um, na sua leitura, examina, vê se concorda, se concorda, procura outro caminho. É bom procurar outras visões. Vocês têm leituras, vocês têm literatura comparada para ver como é que fica, né? E aí, depois, se quiser, a gente discute. Bom,
A gente agradece demais a presença do imortal e amigo Domício. A gente espera que vocês tenham curtido e entendido, né, o que significa essa obra do Machado por essa outra perspectiva.